Vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, sedentos por Ti. Viemos exclusivamente, Papai, por causa do Senhor. Porque se dependesse de nós mesmos, nem aqui queríamos estar. Mas nós viemos aqui, Papai, porque temos a certeza que o Senhor vai ministrar, como está ministrando, algo poderoso sobre as nossas vidas e sobre aqueles que estão nos assistindo ou vai nos assistir. Eu quero te pedir, Espírito Santo, como de costume, fala poderosamente em nossos corações. Pai, é necessário que o vaso diminua, que o pregador nessa noite diminua, mas que o Senhor cresça poderosamente, meu Pai. Senhor, que eu desapareça, mas que o Teu Espírito Santo fale poderosamente em nossas vidas, em nossos corações. Que todos nós que estamos aqui possamos estar sensíveis a receber o Teu maná. E a Tua palavra, quando for lançada em nossos corações, nós possamos sair daqui germinando, possamos daqui com o desejo de querer gerar esta semente, para que possa dar frutos, e os frutos venham glorificar, exaltar, engrandecer o Teu nome, Senhor. Eu oro, Pai. Acrescenta, Pai, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. Eu te peço, Senhor, e faz mais uma vez em nossos meios. É que eu te peço, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Podem tomar o seu assento. As bocas podem continuar glorificando ao Senhor. Deus faz presente neste lugar. Você prestou atenção no que você adorou a Ele? Eu não vou parar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. E é propício para o tema nessa noite. O tema nessa noite é: o que é um chamado? Eu poderia dar o microfone para algumas pessoas ou para todos, e cada um ia falar o que é um chamado de tua forma. Mas eu, biblicamente, eu quero ministrar para você nessa noite o que é um chamado de tudo aquilo que eu tenho vivido. Que tudo aquilo da experiência que eu tenho, que o Senhor me levou a ter através de um chamado, eu tenho certeza que vai falar muito no seu coração o que vamos ministrar nessa noite. O que é um chamado? Eu já quero dizer algo para você nessa noite. Um chamado vai muito mais além do que ele estar aqui em um púlpito pregando. Um chamado vai muito mais além do que estar aqui em um altar ministrando louvor. O chamado vai muito mais além do que estar aqui no altar tocando, dedilhando alguns instrumentos. O chamado vai muito mais além do que ele está dançando para o Senhor. O chamado é muito mais do que isso. O chamado vai muito mais além do que isso. O chamado é eu e você, nós entendermos que nem tudo no chamado será maravilhoso. Que nem tudo no chamado vai ser sabor de mel. E eu tenho algo para te dizer para você. E na maioria das vezes, o chamado vai contra as nossas vontades. Na maioria das vezes, o chamado vai contra os nossos desejos. Chamado é estar disponível a suportar todos os tipos de dores. Talvez eu estou ministrando para alguém aqui que está com uma dor terrível, mas mesmo assim tem cumprido o chamado. Chamado é pregar para a pessoa: ó, Deus vai prover na tua casa. Para ter certeza e a convicção, Deus vai prover na sua casa. Enquanto na sua casa, na sua despensa, não tem nem o que comer. Chamado é você estar ao caco. Você está despedaçado. Você só está pela misericórdia do Senhor. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas frustrações. Mas mesmo assim, você se permite ser usado por Deus para ser bênção na vida de alguém que está na situação semelhante à sua ou pior que a sua. Porque nós entendemos que chamado não está naquilo que nós temos para oferecer para a pessoa, mas naquilo que o Senhor acrescentou em nossas vidas para oferecer para as pessoas.
Porque nós não temos nada de bom que não venha dele. Que não venha dele. Abra comigo a palavra de Deus em Isaías capítulo 6, versos de número 5. Diz mais ou menos assim, diz assim as palavras do nosso Deus Altíssimo através do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso de número 5. Diz assim, nós vamos ler até o 8. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar como tenaz, e com uma brasa tocou em minha boca, e disse, eis que isso tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada o teu pecado. Depois disto, ouvi uma voz que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Palavras do Senhor através do profeta Isaías. Eu acredito que todos que estão aqui nessa noite, já orou ou cantou para Deus, eis-me aqui, Jesus, usa-me. Eu tenho certeza disso. Mas será que realmente nós temos permitido Ele nos usar? Será que realmente nós temos entregado nas mãos do oleiro para fazer conforme aquilo que ele quer? Antes de Isaías dizer, eis-me aqui, usa-me a mim. Antes de Isaías dizer isso, Deus primeiro tocou nas mazelas de Isaías. Deus primeiro tocou nas fraquezas de Isaías. Deus primeiro tocou naquilo que distanciava Isaías de ser um vaso de honra para o Senhor. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu e você, nós precisamos permitir que o Senhor nos toque. Permitir que o Senhor arranque de nós aquilo que afasta do chamado. Permitir que arranque de nós tudo aquilo que impede nós sermos vaso de honra para Ele. Precisamos permitir que o Senhor faça uma obra em nós. Ei, deixa eu dizer algo para você. O Senhor tem pressa de fazer uma obra em você. O Senhor tem pressa de pegar o seu coração e moldar do jeito que Ele quer. Sabe por que o Senhor tem pressa? Porque o Senhor sabe que através da sua vida, muitas vidas se renderão a Cristo. Porque o Senhor sabe que através do seu testemunho de vitória que você vai vencer essa situação, muitas vidas se renderão a Cristo. E o Senhor tem pressa de te usar. Olha bem nos olhos azuis da pessoa que está próxima de você. Se não for azul, pode ser dessa cor mesmo. Fala assim, o Senhor tem pressa de te usar. Apressa-te. Aleluia. Eu acho que ela entendeu. Se ela entender, você ia dar um glória a Deus. Fala, o Senhor tem pressa de te usar. Apressa-te. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos permitir que o Senhor faça obra em nós. A mensagem principal de Isaías, a preocupação de Isaías era mostrar para aquele povo de dura serviço, que aquele povo precisava entender que Deus era o suficiente. A mensagem principal de Isaías era pregoar aquele povo a santidade de Deus. Ou seja, Isaías queria pregoar aquele povo que Deus era absoluto e que o Messias viria para salvar o povo.
A principal mensagem de Isaías era apresentar a salvação para aquele povo que aconteceria através de Jesus. Isto precisa ser o nosso principal foco, anunciar para as pessoas que somente em Jesus teremos salvação. Anunciar para as pessoas que somente em Jesus, aquela dor no peito que te arranca, que às vezes te sufoca até a vontade de respirar, é somente em Jesus que ela será curada. É somente em Jesus que o nosso casamento será restaurado. É somente em Jesus que a sua família será restaurada. O chamado na vida de Isaías foi movido de várias dores. O chamado na vida de Isaías foi movido de várias perdas, várias rejeições. O chamado na vida de Isaías não foi nada romântico. Não foi nada só love. E a história conta que Isaías foi morto, cerrado ao meio. Os historiadores contam que Isaías estava fugindo da perseguição do rei Manassés. O rei Manassés, naquela época, queria matar a qualquer custo Isaías, porque as palavras de Isaías estavam de confronto. A palavra de Deus estava confrontando aquele povo a se levar ao arrependimento. E o chamado é isso, nós nos arrependemos todos os dias. Então o rei Manassés procurou uma forma de matar Isaías, e Isaías fugindo, a história conta, fugindo desesperadamente, para que não fosse pego pelas mãos do rei Manassés. O que ele faz? Ele foge e se esconde num cedro. E ao se esconder em um cedro, a sua peça de roupa ficou parecendo. Então o rei Manassés viu aquela peça de roupa e falou: ali está o profeta que eu quero matar. Sabe o que o rei Manassés mandou? Que cerrasse o cedro no meio. E ali sucedeu a morte do profeta Isaías. Isaías morreu cerrado ao meio por causa de um chamado. E às vezes nós feriremos o dedinho do pé, nós queremos abandonar o chamado. Às vezes nos irritamos com alguma situação que não está no nosso agrado, queremos abandonar o chamado. Isaías morreu por causa do chamado. Em meio de tudo isso, sabe o que eu estou querendo dizer para você que está aqui nessa noite? Ser escolhido e chamado por Deus dói tanto, mas dói tanto. Como dói ser escolhido e chamado por Deus. Dói ao ponto de todos os dias eu olhar para Deus e dizer: Deus, todos os dias, me sustenta, Deus, para que eu não caia, Deus. Me sustenta, Deus, para que o mundo lá fora não me traga. Me sustenta, Deus, para que os convites lá fora não me arranquem do teu chamado. Todos os dias a minha oração a Deus: Deus, me sustenta, porque eu só consigo permanecer de pé, eu só consigo cumprir o seu chamado se o Senhor me sustentar. Todos os dias eu oro para Deus desta forma, porque se eu tentar me sustentar na força do meu braço, se eu tentar me sustentar na força do meu conhecimento, o tombo é feio. Então o chamado todo dia vai querer de nós uma oração pedindo socorro de Deus. Ser chamado vai ter momentos que você não vai conseguir enxergar nada, além de dores, além de dificuldades e além de problemas. Terá dias, ou quase sempre, que você vai pensar em desistir. Todos os dias. Talvez eu estou ministrando para alguém que pensou em desistir, ou está pensando em desistir. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nessa noite, você que está me ouvindo talvez, para dizer para você: não desista, pois grande é a obra que Ele tem para fazer na tua vida. E é normal pensar em desistir. O que não é normal é desistir.
Terá dias que nós vamos pensar em desistir. Terá dias, ou quase sempre, que nós vamos pensar em parar. Vamos pensar em parar. Terá dias que nós vamos clamar ao Senhor: ó Senhor, eu não estou suportando a dor do chamado. Mas de repente, aí você vem num culto comum, aí você vê de repente juniores buscando a Deus, e você vê juniores buscando a presença do Senhor, e você vê juniores em lágrimas por causa da presença do Senhor, onde o mundo está lutando de uma forma desenfreada para tentar arrancar os nossos filhos da presença de Deus, para tentar quebrar princípios. O mundo está trabalhando de uma forma desenfreada para destruturar famílias. E o mundo está batendo sem dó em nossas crianças. Sem dó. E nós, o que estamos fazendo? Então, aí eu olho no culto comum, vejo crianças, juniores chorando. Eu vejo pessoas voltando, famílias voltando para o propósito do céu. Famílias voltando para aquilo que o céu quer que eles vivam aqui nesta terra. Eu vejo casamento sendo restaurado. Casamento sendo restaurado, vidas abandonando o vício. Pessoas sendo gratas por seu aconselhamento, por suas orações. Ou pessoas sendo gratas por apenas um abraço. O abraço cura, igreja. Não tenha receio de abraçar as pessoas, o abraço cura. Talvez as pessoas não querem uma oração, talvez as pessoas não querem um presente, talvez a pessoa só quer um abraço. E o abraço tem um poder de cura. E no meio de você pensar em desistir, você vê tudo isso. Aí de repente, você ouve aquela voz mansa. Acho que você já ouviu essa voz falando com você. E essa voz mansa vem, traz paz para o seu coração. Essa voz mansa vem, ela refrigera a sua alma. E mostra com a sua doce voz dizendo assim: eu sei que você quer parar, mas eu estou contigo. Ele está contigo, Anderson. Ele está contigo. E essa doce voz diz assim: como eu pensei em desistir. E na quarta-feira eu escutei esta voz dizendo assim: tá vendo? Tá vendo porque você não aceitou o convite de ganhar muito bem, sair de Ribeirão, deixar Ribeirão, abandonar tudo? Tá vendo porque eu convenci você a não aceitar? Porque eu estou contigo nesta obra. Está vendo? Porque eu não quis que você desistisse. Porque eu estou contigo. E ele dizia: continue. Vai valer a pena. Apenas não desista. Essa voz está dizendo através da minha vida hoje para você: não desista. Lembra de onde o Senhor te tirou? Veja onde você está hoje. Olha com os olhos da fé para onde o Senhor quer te levar. E Ele quer nos conduzir para a sua promessa, mas só vai receber a promessa, uma da maravilhosa promessa, é a nossa salvação naquele dia, mas só vai receber a promessa aqueles que perseverarem até o fim. Chamado vai exigir de mim e de você muito sacrifício. Chamado vai exigir de mim e de você muita renúncia. Chamado vai exigir de mim e de você muita renúncia para podermos viver o que o céu preparou para nós. Ei, por favor, entenda, juventude que está aqui hoje. O que o céu preparou para vocês são coisas grandes. São coisas que vão muito além daquilo que seus olhos naturais podem ver neste mundo. Vai muito mais além que os seus olhos naturais vê neste mundo. Vai ser muito mais atrativo que os seus olhos naturais vê neste mundo. Ei, o chamado
O que o céu tem para você não é natural. O que o céu tem para mim, para você, para nós, é sobrenatural. Igreja, o céu não é comum. E o céu também não é para pessoas comuns. O chamado não é para pessoas comuns. Não. O chamado não é comum. A terra te dá coisas comuns. O céu não. E eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite. Para você que está aí me assistindo, o chamado não é fácil. Não é fácil cumprir o chamado. Mas nunca será impossível para aqueles que têm a mente de Cristo. Nunca será impossível para aqueles que têm a mente de Cristo. Chamado requer tomar decisões. E o Senhor está nos ordenando a tomar a decisão hoje. De querer realmente mudar de vida em prol de um chamado. Chamado vai requerer de mim, de você, de nós, muitos esforços. Chamado vai requerer de mim, de você, muita dedicação. Chamado vai requerer de mim, de você, muitas renúncias, muitas lágrimas. Quantas lágrimas, hein, pastor? Quantas lágrimas foram para hoje você ver um pregador pregar aqui? Quantas lágrimas foram para restaurar o meu casamento, nosso casamento? E você não desistiu. Mesmo eu não merecendo, você não desistiu. E obrigado. Por através da tua vida eu poder estar pregando para a igreja hoje. Eu sou uma pedrinha preciosa sua. Obrigado. Por isso não se preocupe. O importante é ter você comigo. Lavo roupa com alegria. Com alegria. Não se preocupe, você não pode lavar. Estou aqui para te servir enquanto tiver fôlego de vida. Porque eu sei o preço que você pagou por causa da minha vida. Isto é chamado. Isto é chamado. Isto é chamado. Não vai ser nada fácil. Mas não vai ser impossível para aqueles que têm a mente de Cristo. Chamado vai requerer tomar decisões. E hoje, de querer realmente mudar, tomar decisão hoje, de realmente querer mudar em prol do seu chamado. Eu estou falando com uma igreja que está aqui hoje, que cada um tem um chamado. E o maior chamado do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas é: ide fazei discípulos. Este é o maior chamado, ide trazer pessoas para Cristo. Esse é o maior chamado, mas como nós vamos trazer pessoas para Cristo se nós não estivermos totalmente nele? O Senhor está pedindo nós tomarmos decisão hoje em prol de um chamado. Chamado vai requerer muitos esforços, muita dedicação, muita renúncia, muitas lágrimas. Mas você precisa tomar a decisão de dizer hoje de verdade. Voltar a dizer de verdade hoje, olhar para o Senhor e dizer: Pai, assim como Isaías, eis-me aqui. Será que realmente você vai estar disposto a dizer: eis-me aqui? Em uma noite frienta, nós viemos aqui, nós estamos no relento, no sereno por enquanto, porque tem coisa grande chegando lá na frente. Mas nós não viemos aqui apenas passar um sereno gostoso, não. Nós viemos aqui para dizer para você: eis-me aqui. O chamado vai incluir fracassos. O chamado vai incluir dor. O chamado vai incluir rejeição. O chamado vai incluir perdas. Vamos perder algumas coisas, ou vamos perder pessoas. O chamado vai incluir portas fechadas. O chamado vai incluir adversidades. O chamado vai incluir ventos. O chamado vai incluir tempestade. O chamado vai incluir dedicação, oração, renúncia, jejum, leitura da palavra e menos de nós mesmos. Chamado é sinônimo de dor. Mas entenda uma coisa:
também é sinônimo de vitória. Chamado é sinônimo de dor, mas também é sinônimo de vitória. Porque quando o Senhor faz para nós passarmos por uma dor aqui nesta terra, Ele vai usar esta dor para ser instrumento de cura na vida das outras pessoas. Chamado nos traz aprendizado. Chamado nos traz conquistas. O chamado nos caminha a viver os melhores momentos das nossas vidas. O chamado faz tudo isso. Glória a Deus, aleluia. Nada de diversão nenhuma neste mundo se compara do que você acompanhar a restauração de uma família. O chamado nos traz cura. O chamado nos traz força. O chamado nos traz paz. O chamado nos traz refrigério. O chamado nos traz a graça para poder continuar caminhando. Viver o chamado é entendermos as duas fases da vida. A vida é feita de fases. Tem fases boas ou terá fases ruins. Eu não sei em que fase você está passando. Eu passei por um deserto medonho, parecia que o deserto nunca ia acabar e durou anos e anos, foi fase. Mas existe fases boas, existe fases ruins, entenda uma coisa, não existe fases que duram para sempre. O importante é você entender que independente da fase que você estiver vivendo, o Senhor está contigo para te fazer você mais que vencedores, independente da fase que você estiver vivendo. Ele está contigo. Glória a Deus. O chamado é para todos. É para todos. Mas somente os escolhidos são que aceitam viver o chamado. Tem escolhido aqui nessa noite? Tem escolhido aqui nessa noite? Se tiver escolhido aqui nessa noite, dá um glória a Deus misturado com aleluia. Se tiver escolhido aqui nessa noite para estremecer o inferno, bate palma a Jesus. Oh Deus, obrigado Jesus, por ser um escolhido seu. E tem mais, escolhido não escolhe, porque quem te escolheu foi Ele. Escolhido não tem direito de escolha, porque quem escolheu foi Ele. Viver o chamado do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, é negarmos todos os dias a nós mesmos. E mesmo que para isso tenhamos em algum momento que sofrer, mas nós também vamos regozijar no Senhor. Negar a si mesmo é abrir mão daquilo que você pode fazer. Mas por causa de um chamado, eu escolho a não fazer. Por causa de um chamado. A Bíblia não proíbe você ouvir músicas seculares. Não há nenhum momento a Bíblia que fala para você proibir. Você tem o direito de ouvir música secular. Mas por causa de um chamado, porque você não quer ser uma pessoa comum, você deixa de ouvir música secular para agradar a Ele. Porque você entende que seus ouvidos foi consagrado ao Senhor e você não quer contaminar mais os seus ouvidos, porque dependendo da porcaria que você estiver escutando, vai contaminar, o seu ouvido vai entrar no seu coração e vai bagunçar a tua mente. Mas por causa de um chamado, você escolhe não fazer. Em nenhum momento a Bíblia fala que não devemos beber bebida alcoólica. Mas por causa de um chamado, você deixa de beber, porque você sabe a porcaria que esse álcool faz na família. Meu pai era alcoólatra. E meus irmãos mais velhos contam que meu pai batia na minha mãe por causa do álcool. Eu odeio o álcool. Depois que eu me converti, nunca mais eu pus álcool na minha boca. Eu estava conversando isso com o Denner ontem. Nunca mais. E não me faz falta. Por causa de um chamado. Ah, só um tiquinho de vinho. Não. Prefiro beber suco de uva. Não tenho receio
não bebo álcool para honra e glória, por causa do chamado. Porque eu escolhi a não fazer, por causa de um chamado. Viver o chamado é ver as portas se abrindo. É ver as portas se abrindo, mas você prefere abrir mão dessa porta por causa de um chamado. Vou ser breve no testemunho, porque eu não vim aqui para falar de mim. Vim para pregar a palavra. Passei um período na minha vida muito difícil. Desempregado. A obra não estava como me sustentar a minha casa, a minha família, a obra. Muitos abandono. E comecei a correr atrás de trabalho. Comecei a mandar currículo para trabalho. Comecei a entrar em contato com alguns amigos. Aquela tal de network, né? O maior network que você precisa é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o maior network que você precisa. E vários amigos falaram, não, pode ficar tranquilo, nós vamos arrumar. Teve 3 vezes, pessoas falaram, não, pode vir aqui, nós vamos arrumar. Aí chegava no dia, não dava certo. Pedi ajuda para algumas pessoas, as pessoas só falavam joinha assim, não falava mais nada. Aí um dia o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Para que você está pedindo ajuda para os homens, se quem vai abrir a porta na sua vida sou eu? E aí, eu mandava currículo, parei de pedir ajuda para os homens. E meu irmão, um dia, uma situação muito difícil, pedi ajuda para minha família. Estava difícil mesmo. Não tenho vergonha de falar, é preço do chamado, não tinha o que comer dentro de casa. Estava para cortar a força da igreja. Ele estava desesperado. Pedi ajuda para a família me ajudou, de sangue. E meu irmão, vendo essa situação, ele é dono de uma granja, ele me propôs a ser encarregado dele lá em Guará, para que eu fosse lá em Guará ser encarregado dele, trabalhar para ele. Eu não ia pagar aluguel, eu não ia pagar força, eu não ia pagar luz, ia ter um salário, não ia pagar água, não ia pagar luz, ia para uma coisa que força, não ia pagar luz, não ia pagar água, ia ter um bom salário e ainda ia ter cesta básica. Só que eu ia morar numa fazenda. Que convite. E aí, meu Deus? Conversamos com a minha esposa, que é muito sábia, consegue nos dar uma luz. O que fazer nessa situação? Peguei vários conselhos. E o Senhor falou com ela para não irmos. Minha filha não queria ir, queria ficar aqui. E o Senhor falou muito com ela através do meu filho caçula. Aí eu falei, então nós não vamos. E o desespero bate a porta. Continuando a mandar currículo. Mandei currículo para uma outra empresa. Só que nessa empresa eu teria que trabalhar das 2h30 da tarde até as 22h30, até as 10h30, até as 11h. Teríamos que mudar o culto de domingo hoje para domingo de manhã. E aqui eu vi domingo de manhã, era sol. Eu falei, meu Deus, e agora? E essa empresa não chamou. E eu mandando o currículo. E até então, uma empresa... Falei, Carol, manda esse currículo para mim. Ela veio esquecida. Eu falei, você mandou? Vou mandar, pai. Mandamos de manhã. Aí o dono da empresa entrou em contato comigo para fazer a entrevista na segunda. Fiz entrevista e fui contratado. Trabalhei 5 dias. Está aqui meu dízimo. 5 dias trabalhado. E aí então, trabalho de segunda a sexta, das 8 às 18. Não vai atrapalhar o nosso culto. Não vai atrapalhar o nosso crescimento. Isso é chamado. Vendo as portas abrir. E mesmo com a vontade de ir, você não vai. E aí para o Satanás bagunçar, para o inimigo querer bagunçar a nossa cabeça, a empresa que pagaria o dobro de onde eu estou, entre em contato comigo. Só para você ter uma ideia, não estou aqui, só o ticket é R$ 1.200 só o ticket. E agora?
Aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: por que você está duvidando que foi eu que te coloquei ali onde você está? Eu falei: tá bom, Senhor, eu não aceitei. E nesse mesmo dia que a empresa me chamou, o dono da empresa também me chamou para conversar. Onde eu estou há 15 dias trabalhando. Agora já faz 15 dias. Falou: estou gostando do seu serviço. Eu quero saber se realmente é o seu desejo ficar conosco. Porque eu não contratei você para te mandar embora. Eu vou liberar o seu convênio, para que você possa vencer o período de carência e você possa cuidar da tua família nesse período de convênio. Pensa a carência, quando passar os 90 dias, a carência já venceu e você já pode usar o convênio. Ele não faz isso com ninguém. Fez isso comigo. Não entrei lá falando que era pastor, só falei para o meu encarregado. E se tem uma coisa que nunca vi um lugar que a pessoa fala tanta bobagem, é homem, né? Misericórdia. Fiquei ali quietinho, só falei pro dono da empresa. E lá numa roda nós estávamos tentando achar um defeito num painel. Estava difícil para achar o defeito. E as pessoas: vou chamar um pai de santo, vou chamar um milagroso, vamos chamar o padre Quevedo. Aí o dono falou assim: para que chamar? Se você está trabalhando do lado de um pastor. Eu não precisei falar quem eu era. O próprio meu testemunho fala. E uma outra pessoa falou: deixa eu te perguntar uma coisa, você é evangélico? Eu falei: sou. E ele falava assim: deu para perceber, porque você é diferente. Vale a pena o chamado. As pessoas lá fora precisam reconhecer que você é chamado por Deus. É o preço a ser pago no chamado, é portas abertas abrindo, mas você precisa entender se essa porta que abriu é realmente de Deus, ou senão vai te tirar do propósito que o Senhor tem com a tua vida. Entenda uma coisa: chamado é entender que o propósito de Deus vai além dos seus desejos pessoais. Não é o que você quer, é o que Ele quer. Não é a situação que você se encontra, é o quanto você está disposto a suportar para continuar exercendo aquilo que Ele chamou você para fazer. O quanto você está disposto a se levantar e continuar mesmo doendo, mesmo acabado, mesmo não tendo forças, mas entendendo que Ele é o seu socorro bem presente, Ele é o que te sustenta com a destra das suas mãos. Isto é chamado. Para quem decide viver o chamado, abre mão da sua vida, porque entende o que está escrito lá em Mateus capítulo 10, verso 39. Eu já estou encerrando. Glória a Deus. Mateus 10, 39 diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á. Você que acha que a sua vida está aí fora do mundo, você que acha que a sua vida está em satisfazer as coisas do mundo, olha o que o Senhor diz: aquele que acha que a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Esta é uma grande verdade do chamado. Eu quero concluir para nós orarmos. E se pudermos cantar aquele louvor lindo e maravilhoso que vocês cantaram no final, um segundo louvor. Ou não sei se você já está pensando em outro. Esta é uma grande verdade. Quero concluir dizendo: um chamado de pequena fé. Entenda isso. Um chamado de pequena fé leva as almas até o céu. Mas um chamado de grande fé traz o céu até as almas. Sabe o que eu quero dizer? Você é um pedacinho do céu na sua casa. Você é um pedacinho do céu para a sua família. Você é um pedacinho do céu para as pessoas que estão à sua volta. Você é um pedacinho do céu para os seus filhos. Você é um pedacinho do céu para o seu pai, para a sua mãe. Você é um pedacinho dos céus para os seus. Você é um pedacinho do céu que é onde colocar a planta dos seus pés. Você é um pedacinho do céu na empresa onde você trabalha. Você é um pedacinho do céu na faculdade onde você estiver fazendo. Você é um pedacinho do céu na escola onde você está. Você é um pedacinho do céu. Entenda isso,
por favor, uma fé, um chamado de pequena fé, leva as almas até o céu, mas um chamado de grande fé traz o céu até as almas. Quero terminar dizendo, e hoje, através da minha vida, o Espírito Santo pergunta: quem enviarei? Quem quer ser meus discípulos? Será que todos nós vamos dizer? Será que todos nós possamos dizer em uma só voz: eis-nos aqui, Senhor. Queremos trazer o céu até as almas.